Então, cabe-me a honrosa tarefa de abrir esta reunião, em que a BCP, né, está promovendo uma série de reuniões, não só aqui em São Paulo, mas em todos os estados, todas as capitais, para recuperar a história da ciência política no Brasil. Esse evento é voltado para a recuperação da história da ciência política aqui em São Paulo. Então, por isso nós estamos reunindo aqui todos os responsáveis. Não, porque teve antes de nós, também não envelhece tanto. Não, mas é que houve um salto de qualidade em um certo momento, não é? E que esse salto de qualidade tem aquelas pessoas que realmente foram responsáveis por este arranque. Né? E essas pessoas é que terão que nos explicar como que elas receberam as suas formações e foram capazes de, em certo momento, dar essa virada. Então, eu tenho o prazer e a honra de recebê-los, de agradecer muito a presença de todos, dizer que o Departamento de Ciência Política está muito honrado em poder contribuir com esse evento que está sendo organizado pela Raquel e pela Maria do Socorro, a quem eu também agradeço muito e fico muito satisfeito de tê-las aqui e passar o comando do evento para a professora Raquel e a professora Socorro, que serão as hostess, as condutoras dessa discussão. Opa! Bom, em nome da BCP, eu gostaria de agradecer enormemente a presença do Fernando aqui, abrindo, então, os trabalhos que a gente está... que vai ser bem informal, vai ser uma mesa redonda bastante informal em termos de dinâmica. Em nome da BCP, gostaria de agradecer a presença de todos, vocês realmente aceitaram rapidamente esse convite, foi, de certo modo, até bastante tranquilo esse convite, a aceitação. No final, nós conseguimos, a dificuldade foi achar um dia, né, que fosse mais de acordo, que todos pudessem vir, no final nós conseguimos. Né? A Raquel também, dada seu cargo que ela está ocupando, cada vez fica mais difícil, no final deu tudo certo, estamos aqui hoje para começarmos, então, esse evento que vem a ser uma proposta da BCP no sentido da gente organizar um grande acervo, né, sobre o começo da ciência política no Brasil. Alguns estados já realizaram esse mesmo evento, como Pernambuco, Rio Grande do Sul está em vias, e agora São Paulo, então, chegou a vez de realizar. Então, assim, para a gente é motivo de muita alegria e satisfação estar aqui com vocês todos hoje. Tá, eu agradeço muito, inclusive, a Raquel, porque ela estava com tanto trabalho e, no final, a gente conseguiu essa data, que foi super importante para a gente. Então, eu passo, porque a Raquel é que tem a parte mais substantiva aí dessa mesa agora. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós sabemos que vocês têm agendas difíceis. E eu e a Socorro, nos sentimos muito privilegiadas de vocês toparem, porque nós queríamos fazer aqui uma conversa. Não era seminário, não era mesa redonda convencional, nada disso. A gente queria uma grande conversa, queremos, né, uma grande conversa informal, onde as pessoas podem intervir sem grandes formalidades, sobre como a ciência política se implantou aqui em São Paulo. Então, é um misto de construção institucional, contar trajetórias, contar para nós, né, neste projeto, como que a disciplina foi se estabelecendo em São Paulo, na USP, na Unicamp, na Unesp, em outros segmentos, e até nós dividimos esse evento em dois principais tempos. Né? O primeiro tempo é o tempo da pós-graduação. Por conta de que nós sabemos que hoje os programas, os mais antigos, não os mais antigos do país, que estão lá em Minas e no Rio, mas aqui em São Paulo, Unicamp e USP estão nos seus 40 anos. Né? Então, nós queremos contar um pouquinho o que essas 4 décadas, como que elas se constituíram, né, de fato, dentro das universidades, né, dentro das ciências sociais, como é que os programas se estabeleceram, que enfoques estiveram ali, mas, para além disso, nós queríamos apelar, de fato, para a memória de vocês da trajetória institucional. Quem foi para onde, como é que eu apareci em Campinas, como que a Sônia foi para lá, como que a USP se estabeleceu dessa maneira, o papel do interior com a Tereza e com o Tulo na construção desse debate, da reflexão acadêmica sobre a política. Né? Então, esse é o primeiro tempo
da conversa. O segundo tempo, depois de a gente parar e tomar um café, é um pouco sobre os núcleos de pesquisa, porque São Paulo tem uma característica interessante. Claro que os outros estados também têm, né? Mas nós, aqui no estado de São Paulo, ao longo dessas décadas, principalmente dessas 4 décadas, nós fomos constituindo núcleos e centros de pesquisa de importância fundamental, que intervieram em temas específicos, que acolheram pesquisadores, que funcionaram como redutos de pesquisadores acolhidos durante a ditadura, que definiram temas novos ou mais consagrados da ciência política para trabalhar. Estamos falando de quem? Estamos falando do SEBRAP, do SEDEC, do IDESP. Enfim, lugares onde a ciência política também apareceu, também se constituiu, mas num outro tempo que não da pós-graduação especificamente estabelecida nas universidades. Então, nós temos que nos contar um pouco a história disso, porque são publicações que esses centros têm hoje, tiveram, enfim, o IDESP não funciona mais, mas teve uma importância fundamental numa área específica, mas SEDEC e SEBRAP continuam. Enfim, a gente quer contar um pouquinho essa história também para este projeto de história da ciência política no Brasil. Então, eu apenas começo, eu acho que faz sentido fazer uma pequena introdução de onde veio essa nossa preocupação. E eu fui em busca de algumas reflexões, que não são muitas, reflexões sobre a ciência política no Brasil e em São Paulo. Em São Paulo quase não há, né? Da importância desse projeto, uma reflexão mais elaborada, mais organizada. E no Brasil existem alguns trabalhos que são assim muito referências para nós. Um deles é o da Maria Cecília Forjás, né, que fez, há anos atrás, um artigo na Revista Brasileira de Ciências Sociais, onde ela mostra para nós que a identidade da ciência política ela se afirma, de fato, nos anos 60, né, quando o país já tinha um sistema de ensino superior estabelecido, e é lá nesse momento em que a ciência política emerge, com uma disciplina importante. E aí eu até trouxe um parágrafo, eu vou citá-la textualmente aqui, neste artigo da Maria Cecília Forjás. Ela diz o seguinte: a decolagem do processo de institucionalização da ciência política no país, nos anos 60, está vinculada à constituição de um sistema de pós-graduação na Universidade Brasileira, por um lado, e à montagem das agências de fomento vinculadas a um sistema nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, crescentemente vinculado às políticas de planejamento e desenvolvimento econômico, por outro. Bom, essa afirmação, que é muito interessante, ela nos dá, ela pode ter interpretações, né? Ela até pode ter uma certa crítica. Ela nos dá a ideia de que o objeto ou os objetos da ciência política se estabeleceram, em alguma medida, direcionados por essas agências, né, que tinham metas claras para pensar desenvolvimento econômico, né, ou planejamento em si, né, tudo articulado na política científica e tecnológica. Então, talvez esse pudesse ser o pontapé dessa discussão, né, agora com as suas intervenções, que é o quê, né? Quais foram as bases de reflexão que deram origem aos primeiros programas de ciência política em São Paulo, né? Principalmente pensando aqui em USP e Unicamp. No caso das pós-graduações, aí no caso específico da USP, agora eu abro, de fato, o diálogo com vocês, né? Sabemos da influência fortíssima que a sociologia sempre teve aqui, por influência do Florestan Fernandes, por influência mesmo da própria escola, né, da Academia Paulista, né, que se estabeleceu aqui com esses referenciais. Então, como que a ciência política encontra a sua porta, né, de entrada e os seus objetos para se desenvolver, né? Como é que isso aconteceu, né? Tanto aqui na USP como na Unicamp, são espaços que, em alguma medida, se descolaram dessa tradição. Eu suspeito, né? Mas eu acho que vocês são os que mais têm autoridade para nos contar um pouco como que isso se estabeleceu. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para vocês. Não sei se alguém já gostaria de intervir, mas começa agora a nossa conversa informal, cada um intervindo quando quiser, né? Enfim, respeitando aqui as falas dos colegas, mas não sei se já podemos ter. Lourdes, você começa? Que bom, então, está aqui. Embora o Léo seja mais velho, mulheres, ladies first. Quer dizer, já entendi a solidariedade, em que consiste a solidariedade não, eu só queria fazer 2 observações para começar, porque eu tinha me proposto fazer 3 comentários apenas, mas agora eu percebo que também, pela fala do
do Fernando e a sua, que a questão da formação, a questão da evolução da nossa formação, como é que ela nos leva a sermos cúmplices com a formação da ciência política, etc., etc. Mas eu queria só destacar duas coisinhas. Em primeiro lugar, quando eu estava no IDESP, eu estive no IDESP durante um período, você tinha um projeto, que vocês teriam que procurar, tinha um projeto bastante ativo de história das ciências sociais. O Fernando Limonge, inclusive, tinha um texto, eu lembro perfeitamente bem. E outros também, mas eu acho que seria muito importante, porque uma das coisas que me marcou naqueles debates todos era, eu fui ter que analisar o Rio de Janeiro, mas o que me marcou naqueles debates todos era a sensação de que nós estávamos sempre, como paulistas, na defensiva. Porque os verdadeiros portadores da nova ciência política eram Minas e Rio de Janeiro. Era como se apresentava. Essa o primeiro registro. O segundo registro o que eu quero é derivado da observação de um colega do qual eu gosto muito, que não é paulista, e que diz assim, é o departamento mais fechado do Brasil, o DCP de São Paulo. Na hora eu respondi porque eu não tinha claro a composição hoje. Eu falei, gente, quando eu cheguei e fui incorporado ao Departamento de Ciência Política, tardiamente, porque primeiro fui para a Unicamp, dos 18 membros, 12 eram de fora de São Paulo. E esta moça que nos fala, ela tem um belo sotaque nordestino. O nosso representante aqui, que é de Goiás. Então, eu acho que não é departamento fechado, não importa, não é um departamento fechado. Ele incorpora aqueles que, de alguma maneira, foram formados pelo departamento. Então, não eu acho que a gente tem que ficar muito alerta com a minha, pelo menos a minha experiência me leva a ficar alerta com a ideia de que ciência política em São Paulo que se fazia não era verdadeira ciência política, era sociologia. E é a partir daí que eu quero desenvolver o meu depoimento. Eu queria exatamente enfatizar os aspectos nos quais a USP liderava e lidera, sem querer criar problemas com os... Não, eu estou pensando São Paulo. Sem querer criar problemas de bairrismo, não é essa a questão. A questão eu vejo lideranças, eu vejo déficits também. Mas em termos regionais, eu acho que, em primeiro lugar, você tem, no departamento, muitas das pessoas, do tempo em que eu voltei a ser incorporada, muitas das pessoas vinham de sociologia. Não é? Mas eu quero só chamar a atenção de vocês que a visão que eu tenho da América Latina e a experiência, o experimento que eu tive dos departamentos de América Latina, todos eles vinham de direito. Então, foram de advogados constitucionalistas, que aos poucos, primeira característica, que nós, pelo menos, estávamos arrancando das ciências sociais. Então, que é uma outra abordagem. Em segundo lugar, nós temos uma característica que eu acho que afeta a BCP, afeta a nossa maneira de conduzir, que a Ampox criou, talvez, eu não sei, pela qual eu não conheço uma situação na qual não se tenha negociado sucessões, lideranças, etc., etc. Isso é absolutamente, durante o tempo em que eu era presidente da Associação Internacional de Ciência Política, um dos problemas com os quais nós tínhamos que nos haver era a questão de tal a Argentina estava dividida, a chilena estava dividida, a venezuelana estava dividida. Como é que você resolve essa questão? Nós nos apresentamos como não divididos. É aí que eu queria simplesmente chamar a atenção. Eu concordo com o que você diz, de que, na verdade, transmite da Cecília Forjás, de que tem a ver muito com um guarda-chuva institucional e a nossa dívida para com os militares. Também, comparativamente aos argentinos, etc., aos argentinos, aos chilenos, nós temos um sistema de pós-graduação público que, na verdade, de alguma forma ou de outra, facilita esta agregação. E sobretudo, a concorrência. Agora,
mas acho também que se eu lembrar do momento, eu só quero lembrar de 2 momentos importantes. O momento da criação da BCP. Eu já estava no Departamento de Ciência Política, eu tive que aceitar o da Unicamp, em grande parte porque eu voltei do exílio e eu teria que entrar em tempo parcial aqui, não tinha condições, que ainda tinha que pagar os recursos de Oxford, mas fui parar no Departamento de História, para dar História Econômica, na Unicamp. Então, não fui para o Departamento de Ciência Política. Ao ser reintegrada, quando se descobriu que, dentro mesmo da Constituição Militar, não podiam ter cancelado o meu cargo, eu voltei para cá. Muito bem. Ao voltar para cá, uma das coisas que ficou característica é que realmente nós estávamos num processo de autoafirmação, de legitimação quase fundamentalista, ou seja, ciência política é absolutamente diferenciada de história, de sociologia, etc., etc. E isto se revelou no momento de criação da BCP. Então, eu queria só contar um pouquinho para que os que estão aqui possivelmente possam me contestar, discutir, etc. Em primeiro lugar, a criação, o revival da BCP deve a São Paulo e a 4 membros do DCP. Moisés, você há de lembrar. Durante 3 anos, 3 encontros sucessivos da International, da IPSA, nós nos deparamos com o fato de que nós éramos convidados a participar. Moisés, eu, Teca, Maria Hermínia, tinha mais alguém? Bom, a participar não através dos representantes brasileiros, mas eu fui por suecos que queriam trabalhar a inflação brasileira. A Maria Hermínia, não me lembro do quê. Aí é que está. Eu fui pelo Odônio. Pois é, exatamente. Encontro do Rio, encontro de Pois Buenos Aires, então, Paris. você foi no de Buenos Aires. O que eu quero dizer é o seguinte, em 91 que nós temos uma virada. E essa virada é uma dívida que eu... Que ano? 1991, para o Congresso de 1991, o O'Donnell convida membros do Departamento de Ciência Política a organizar painéis. Eu organizo 2, a Maria Hermínia, com muitos americanos, com muitos latino-americanos. O Moisés organiza, a Maria Hermínia eu sei que organizou 2. E graças a essa coisa, nós pudemos, quando chegou o Congresso de Berlim, convocar os nossos colegas, que eram os únicos representantes, os únicos eleitos a serem representados como membros da IPSA, a dizer, ou nós organizamos algo em São Paulo com o guarda-chuva da IPSA não, da organização que tinha sido criada em 1986, ou nós montamos uma outra associação. Diante desta coisa que perderia legitimidade junto à IPSA, qualquer cisão perde legitimidade junto à IPSA, nós conseguimos organizar o evento aqui em São Paulo. Eu lembro que... Essa organização de 86 é aquela que a Teca teve envolvida? Claro, fundaram, mas ao mesmo tempo sentaram em cima, não deixava sair. Porque... Não nós, né? Não, eu não quero falar os nomes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, era para garantir a representação na IPSA exclusivamente de algumas pessoas do Rio. Então, nós fomos integrados através de membros de fora, tá certo? Bom, graças basicamente ao O'Donnell. Então, quando chegou Berlim, Moisés, eu, Teca e Maria Hermínia, chamamos os 2 representantes então representantes pela IPSA, ou nós lançamos um guarda-chuva nacional com representação de São Paulo e de todos, ou nós criamos uma outra associação. Com o que houve, então, eu quero chegar ao momento em que nós criamos aqui, a BCP. Foi o primeiro encontro em São Paulo. Bom, então, um momento que eu chamo de refundação. Neste caso, eu só quero salientar que houve liderança aí do DCP, tá certo? A gente tinha alguma autoridade para pressionar, mas conseguimos organizar em bases negociadas. Muito fizemos o nosso primeiro encontro, mas eu quero caracterizar esse primeiro encontro como um encontro que pecou por um problema, eu acho. Que o paradoxo é que no momento do revival, nós nos pautamos por uma espécie de fundamentalismo compreensível.
Ou seja, na discussão do Estatuto, era ou gente que tinha formação específica de ciência política ou indicados por quem tinha. Com o que nós tivemos 4 representantes importantes, que depois foram chefes de departamento de sociologia, de ciência política, se retirando da sala. Porque tinha uma tônica, exatamente, de Minas e do Rio, que era fundamentalmente fundamentalista. Ou tem uma formação já de ciência política, garantida por um doutoramento ou no exterior ou aqui, ou nada disso. Bom, então, na verdade, naquele momento, houve um momento de tensão, que felizmente foi superado, e eu acho que nós conseguimos organizar, mas eu só quero acentuar o fato seguinte, para um pouco trazer para uma problemática de déficit na minha cabeça, que me perturba até hoje, que é o seguinte: tudo bem, a gente entende como analista sociológico uma certa a busca de legitimidade científica, como nós temos o espaço exclusivo da ciência política e, portanto, ciências sociais, o resto das ciências sociais são menos relevantes. É compreensível esse exclusivismo, mas ele não pode se manter nos dias de hoje. Isso eu volto depois. Mas, de qualquer maneira, eu quero chamar a atenção para o fato de que, já neste momento, nós estávamos organizando o DCP de uma maneira que era muito plural, você tinha várias tendências, toleradas, convivendo, etc., etc., mas o departamento continuou, a meu ver, eu estou falando o que penso, inward looking, olhando mais para dentro, para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio status nas ciências sociais, participando, obviamente, das lasas da vida, da IPSA, etc., numa escala muito, muito pequena. Então, isto é uma marca de uma evolução que está se buscando, e buscando uma legitimidade. Eu tenho a impressão que o mesmo aconteceu na Unicamp. Quer dizer, era uma questão de se legitimar, mas de uma maneira talvez mais flexível do que aconteceu aqui. Porque o DCP, ou a tradição de ciência política de São Paulo, era visada como a não completa, a insuficiente. Eu quero deixar isso bem claro. Bom, e não tenho nenhum ressentimento por isso, porque era das pessoas, tanto que eu fui eleita presidente da ABCP na época, que era das pessoas que tinha título de doutoramento em ciência política, embora com especialização em economia, mas isso já dava uma certa autoridade. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que também que eu acho que houve um salto do momento em que o DCP topou fazer uma escola de verão, e não foi fácil. Que eu tive que, já era presidente, puxar para São Paulo era uma dificuldade, porque a escola de verão da IPSA era muito mais europeia, então, em termos de América Latina e de mundo em desenvolvimento, era algo problemático. Então, tive que lutar com a falta de confiança lá, ou com o ceticismo lá, se nós éramos capazes de nos autossustentar e, eventualmente, até render para a IPSA. E aqui também, um processo de persuasão dentro do departamento para que nos organizássemos para organizar a ciência política. Aqui eu quero realmente deixar de público, quem me ajudou muito foi a Maria Hermínia, para fazer a intermediação dentro do departamento, porque eu já estava fora do departamento, embora estivesse com outros compromissos acadêmicos. Então, eu tive que lutar com 2 tipos de ceticismo. O ceticismo dentro da IPSA, serão capazes de se autofinanciar, e o ceticismo aqui. Mas IPSA, nós estamos muito mais orientados para Estados Unidos. Esta é a fonte de legitimidade. Então, eu tenho a impressão que o pluralismo da IPSA foi alguma coisa benéfica e, desse ponto de vista, o DCP, mal ou bem, aceitou, criou, desenvolveu e hoje tem uma série de contribuições a dar em escala latino-americana. Nós estamos atraindo, afinal de contas, você pode dizer melhor que eu, Rogério, mas estamos atraindo gente de Europa, etc., etc., com um tom que passando ao déficit, eu não quero ir mais longe, que eu estou ocupando demais, o déficit que eu vejo. O mundo globalizado desde os anos 80 pede por
cursos de political economy, economia política no sentido que se pratica nos países anglo-saxões e em toda a Europa e nos Estados Unidos, que é o seguinte: o sociólogo, o politólogo, o historiador que trabalha com categorias econômicas, mas através da perspectiva da sua disciplina. Nós não temos nenhum curso de economia política, nem nacional, nem internacional. Nós temos alguns especialistas que hoje estão, 2 ou 3, especialistas não, pessoas que se formam, que estão no IRI, mas que, na verdade, não tem um vazio que consiste no seguinte: em primeiro lugar, nós delegamos a análise de processos políticos ao economista que se declara o praticante de economia política, que em termos de tempos de globalização econômica, eu não quero entrar aqui em detalhe, acaba desistindo de formular um approach, sobretudo um approach necessário hoje, que é dos países emergentes de mercado, especialmente democracias emergentes. Isto, há uma desistência aí, e apesar de eu ter feito uma tentativa o ano passado, eu só recebi alunos do IRI e da FGV, não do departamento. Não teve um aluno do departamento, o que mostra uma tendência. É um déficit. Desculpe, mas eu acho um déficit. E é um déficit não em termos pessoais, é um déficit em termos da capacidade analítica que está carente, a meu ver. Porque está altamente desenvolvido. Nos últimos 20 anos, a economia política internacional praticada por cientistas políticos se desenvolveu incrivelmente. Isto é um déficit, em suma. Eu queria deixar em aberto isso e só contar o seguinte problema, que eu, abrindo o Financial Times, eu me dei conta do seguinte: recentemente, eu acho que mandei para alguém, mandei para você, me deparo com o seguinte: os alunos de pós-graduação, primeiro pressuposto, nós imitamos muito os métodos da economia. Era uma maneira, desde o Downs, uma maneira de legitimar a nossa cientificidade, tem sido apelar para métodos, modelos que são os da economia política, altamente matematizados, etc. Tem um namoro nesse sentido. O que acontece é que, ao abrir o Financial Times, eu me dei conta da seguinte notícia: alunos da Inglaterra, do resto da Europa, em movimento de economia, de pós-graduação, fazendo um movimento para mudar o currículo, os syllabus, em função do fato de que o currículo de economia, tal como estava, baseado em modelos altamente matemáticos, não apenas não tinha ajudado a pensar a crise que se desencadeou em 2008, como obscureceu as possibilidades de explicá-la. Isso não me chocou, porque, dado que a crise está instalada na Europa, era algo possível. O que me chocou foi a resposta imediata. Todos os departamentos estão mudando o currículo. A resposta é imediata. Todos reconhecendo, inclusive Oxford, inclusive Cambridge, reorganizando o currículo de economia e reconhecendo que há algo a pensar. O argumento deles não é só matemático, é exclusiva ênfase em tradições de rational choice. Ou seja, a partir do suposto de que o homem é um ser racional e que ele pensa racionalmente. Então, qual era a derivação que eles faziam? A distância enorme entre opinião pública e as decisões de políticas públicas, que estavam nas mãos, enfim, de Congresso, enfim, de fórum, apoiados em instituições que produziam esses tipos de modelos. Então, eu só estou querendo terminar isso para colocar inteiramente as minhas posições. Eu vou aproveitar algo que a Lourdes acabou de mencionar. Eu queria voltar um pouquinho, vários passos atrás, porque a Lourdes mencionou a questão da legitimidade da ciência política e de como nós somos nos aproximando aos métodos da economia política para adquirir essa legitimidade da economia política, enfim. Isso é muito recente, eu entendo, né? Muito recente, não sei precisar exatamente, mas é mais recente do que foi
a etapa de implantação da disciplina, tanto aqui como na Unicamp, né? Então, e em alguma medida, isso que você enxerga como déficit tem muito a ver com a própria formação dos nossos cientistas políticos, dos ocupantes dos departamentos, dos nossos colegas, enfim. Então, em que medida que essa história de formação na ciência política, que é nossa, boa parte dela vem de fora, porque vários de nossos colegas foram se formar lá fora para daí vir com a ciência política nos departamentos, né? Então, como que nós poderíamos ver que nos principais centros de formação de alunos, de recursos humanos, como que isso teve impacto, né? Quando é que a gente adquiriu isso que achamos que agora que temos adquirido, que é a legitimidade, se é que é isso que é para ter como referência. Eu vejo uma influência enorme do marxismo em alguns lugares. A Unicamp é um lugar em que isso foi fundamental, ou mesmo das raízes da sociologia. A sociologia política é algo também que fez parte dessa formação. Eu vou começar pela sugestão da Raquel, né, de onde viemos. No departamento de ciência, no mestrado de ciência política da Unicamp, na verdade, era um departamento de ciências sociais que tinha, quando eu cheguei, em 1975, 3 mestrados já separados, Ciências Sociais, Antropologia e Ciência Política, e um departamento de Ciências Sociais, que também oferecia cursos para uma graduação de Ciências Sociais. Havia uma unificação em cima, uma separação dos mestrados. Mais tarde, eu já não estava lá, foram criados os doutorados disciplinares. De onde viemos para aquele departamento, ou para aquele grupo de pessoas que trabalhavam com ciência política? De diferentes origens, mas com uma forte tônica do marxismo quadrado. Não quis dizer vulgar, mas... viemos... vários dos professores que estavam lá tinham estudado na França. Foram do grupo de professores que foram para a França, já mandados pela Unicamp para fazer sua pós-graduação. O Décio Sais, né? O André, que estava na Sociologia, mas que ajudava, o André Villa-Lobos. Lá. Quando se criou o programa, se juntaram pessoas de outras áreas. Eu cheguei, o programa já funcionava, eu estava no 2º ou 3º ano daquele mestrado, mas já estava o Carlos Estevão, com uma formação, então, diferente, e foi uma pessoa importante para a estruturação de uma área de reflexão que não era bem um marxismo muito fechado. O Debran, né, porque o Debran foi uma figura importante naquela formação. Eu, pessoalmente, fiz uma trajetória anterior muito dispersa. Eu fiz pedagogia aqui, eu fiz o mestrado de sociologia na Flaxo, e não de ciência política. O mestrado de ciência política da Flaxo era muito ruim. Onde se discutia mais ciência política era no mestrado de sociologia, onde fui aluna da professora Aquilor de Sola, que fomos lá trabalhar com o Barrington Moore, com uma forma mais ampla de pensar poder, revoluções, etc., do que aquela formação sob a tônica do marxismo. Se discutia muito Althusser, obviamente, isso aí foi um período largo nas nossas vidas. Mas eu não escapei. Bom, quando comecei na Unicamp, eu comecei com um curso no mestrado de Estado e Desenvolvimento Brasileiro. E aí era uma ligação mesmo entre o desenvolvimento econômico e a formação do Estado. E essa era uma tônica importante que perdurou por muito tempo, em que você não olhasse só a economia ou só o Estado. Você olhasse essa interação, pelo menos em relação ao processo de industrialização, a liderança do Estado no processo da transformação econômica. Isso acontecia lá, com cursos únicos, assim, e acontecia na economia. Muitos alunos da economia iam fazer o curso lá e vice-versa. Quando fui para a economia, levei esses mesmos cursos para lá, em 89. Essa era uma tônica. A outra, aí se liga aí ao desenvolvimento institucional, depois da IPSA do Rio, que foi 85, não, 5 foi Paris, 81.
81. Depois da IPSA do Rio, fiquei antenada com a coisa dos grupos da IPSA que trabalhavam com o Estado, e não com o poder em geral, com teoria do Estado, com debate sobre o Estado, etc. O Odônio era uma pessoa que estava integrada nessa tradição, etc. E já estava dando no UPERJ, dali a pouco, não sei quando a data, um curso nessa linha. Com a refundação, não, com a tentativa de ativação da ABCP em 86, eu procurei alguns colegas para ver se nós criávamos um grupo de pesquisa em Estado. Procurei algumas pessoas do UPERJ, não foi para frente, como não foi a ABCP. Né? Mas havia já essa tentativa por parte, não só minha, mas de algumas pessoas, de criar um grupo de pesquisa que tivesse Estado como foco e não poder e não... uma tradição que, bom, podia ser plural no tratamento, mas de toda maneira que fosse esse foco. Assim foi criado um curso no mestrado da Unicamp. Foi criado um curso, não sei se a Raquel fez um desses cursos, onde a gente acompanhava o debate muito no campo do marxismo, mas sobre o Estado. A discussão Miliband por Lanças, a Raquel acabou de me dedurar dizendo que eu trouxe um livrinho do Negri. O Tony Negri. A gente progride. Bom. Bom, nem me lembro do livrinho, Rafael. Aí acontece, na minha experiência, esse é um depoimento mais pessoal, algo interessante. Dessa discussão mais geral sobre Estado e burocracia, porque imediatamente ela estava posta, né, nesses cursos, quem é quem, como tinha Weber nessa tradição, não podia ter outros, etc. Eu passei a me interessar por análise de política pública. Como é que o Estado age, como dizem os franceses, o Estado em ação. Eu fui para a França em 85 para fazer um pós-doc e já fiz lá uma seleção. Eu trabalhei no IEDES com desenvolvimento, etc., mas na Sciences Po, na biblioteca, muito solitariamente, eu fiz... Não sei, não posso dizer para vocês quantas páginas, mas naquela época não se tinha muita facilidade para comprar livros, e menos ainda para trazer livros. Né? Acho que despachei umas 60 caixas de livros da Europa para cá. O dólar estava muito baixo naquela época, fui muito beneficiada. Mas xerox da bibliografia americana, que é onde eu só encontrava na Sciences Po, eu não conhecia muito, mas foi sobre análise de política pública. E foram os primeiros cursos que nós fizemos lá na Unicamp, em 86, de análise de política pública, e até hoje eles permanecem na economia, não é? Puxamos para a economia, e, na verdade, ele é oferecido para... Ele é frequentado por alunos de vários cursos de pós-graduação, porque tem interesse nessa coisa mais operacional, como você trabalha com agenda, como você trabalha com sistemas decisórios, como é que a implementação e o que é importante para analisar a implementação, como é que você diferencia resultados de impactos, etc. Isso acabou sendo uma linha de trabalho importante, reforçado, obviamente, pelos trabalhos do NEP. Aí se juntaram essas histórias, né, em que o NEP, com as suas pesquisas e o seu grupo os fundadores, né, de pesquisas, com muita ajuda do Vilmar Faria, etc., criou uma tradição de análise, até mesmo certos modelos de análise de política que facilitassem e dessem uma certa sistemática para a análise de política, que não fosse mera narrativa do que ocorreu numa dada política pública. Essa é uma área. A outra, e essa eu me envolvi de uma vez, saindo da coisa mais geral do Estado, entrar para a discussão do Estado do bem-estar social, que foi uma tradição já muito rapidamente também incorporada com essa bibliografia pesquisada nesses anos 85, 86, na Europa. Criamos os primeiros cursos. Desse ponto de vista, o de Estado não, e o PERJ chegou a ter alguns, mas o de teorias de welfare state, acho que foi o primeiro. Interessante, quer dizer, uma época que você só atualizava a bibliografia indo buscar os livros, você não tinha muita outra chance. Então, volta à formação, o estágio no Chile é flaxo.
o contato com os colegas franceses. Em 88, nós começamos um convênio CAPES-COFECUB, liderado lá pelo Bruno Terret e um pessoal de Grenoble, e que alimentaram muito essas duas vertentes a que eu me referi, não é? E foram importantes na discussão da bibliografia, etc. Não, a bibliografia era muito americana para a análise de política pública, muito francesa, europeia, porque os italianos eram muito produtivos nessa área no fim dos anos 80, para análise do estado de bem-estar social. Essa foi os fundamentos mencionados com a minha trajetória pessoal. Acho que depois posso voltar para... Tá bom. Vou começar com uma pequena provocação. O Departamento de Ciências Sociais, do ponto de vista estritamente formal, é fruto do poder militar. Não é? De ciência política. Não é? Quando se organizou o curso se tratou de organizar o curso de ciência política, os doutorados e mestrados, acho que foi por volta de 1971, 72, né? E aí, o que aconteceu? Antigamente não se falava em ciência política, nunca. Se falava em política. Se pegasse o nosso catálogo de cursos, era política. E era, de fato, o que era dado quando eu fui aluno. Veja, o catedrático, que era o Rival, a tese dele era sobre Rousseau. Era teoria política ou instituição. Pois é. Então, a Paula Benjamin dava história política. E o Oliveira se aproximava um pouco dando um curso de Maquiavel. Mas nós não tínhamos ciência política. Agora, por que os militares atuaram no momento? Porque todos nós estávamos morrendo de medo. Porque a palavra curso de política naquela altura, em 72, 73, era algo que não calhava bem. Então, falar em ciência política dava um ar mais digno, mais legítimo, não é? Era mais palatável para o poder militar, para as hierarquias da USP, da reitoria e de tudo mais. Não? Então, eu penso que houve... Quase inconscientemente começou-se a se falar em ciência política. Na verdade, vocês não se lembram mais, mas eu me lembro porque sou um pouquinho mais velho. Havia uma certa dúvida se deveríamos falar em ciência política ou ciências políticas. Aí acabamos por falar em ciência política. Agora, aí não foi por acaso que isso acontece. Eu acho que houve um avanço da direita, entre aspas, porque houve um recuo do marxismo e um avanço da ciência política americana que inexistia entre nós. Vocês já acentuaram bem a influência francesa, italiana, europeia, de um modo geral, que os franceses não tinham nem ciência política, eles tinham, como chamar, politologia, se chamavam de politicólogos, aqueles que estudavam ciência política. Nós adotamos tranquilamente, de uma maneira um pouco pedante, dizendo, nós somos cientistas políticos. Não? Bom, então eu acho que esse é um ponto curioso, não muda muito os fatos, né? Mas é um ponto curioso a ser assinalado. Eu vou só avançar um pouco mais, vou reafirmar certas coisas que as senhoras, as moças já falaram. Não é? O nosso departamento, quando ele vai se constituir como ciência política, ele vai buscar gente de fora da área. Ele não tem cientistas políticos, nem políticos, não dá para falar. Não? Os que eram estavam no exílio. Como, O que tinha naquele momento? Eu comecei a anotar os nomes para fazer a ciência política e abrir a pós-graduação. O VFOR, principalmente, buscou gente de outras áreas. Vieram o Juarez, veio a Ruth, veio a Eunice, não é? Eu vim da sociologia. Então, e os trabalhos também feitos por alguns que tiveram uma atuação mais na área da política não eram bem de ciência política. O Moisés, o primeiro trabalho dele, um deles, dos primeiros, era sobre greves de trabalhadores. Não é? Uma visão política das greves. Sim, mas era algo que caía perfeitamente no campo da sociologia, de uma sociologia do trabalho. Não é? Então, mais tarde é que houve essa mudança, em parte pela... uma necessidade de obter legitimidade face à situação política do país, em parte porque começou mesmo a haver uma influência cada vez maior da ciência política americana.
Então, e com isso, eu falo um pouco ironicamente, né, que ciência política mesmo começa tardiamente e sob a influência do poder... Não sob influência, por causas do poder militar. Porque não se estudava isso. O próprio Verfort, que era o mais que tinha já nascido entrado muito cedo na ciência política, como assistente do Lorival, o primeiro trabalho dele, famoso, é sobre populismo. Não é? Então, de repente não, mas num curto espaço de tempo se muda. E eu acho que isso significou um recuo do pensamento marxista, não de esquerda, não da esquerda, mas do pensamento marxista, porque o pensamento marxista era mais sociológico do que uma ciência política. Não tinha essa história de estatísticas, correlações, isso, aquilo, ninguém fazia isso. Não é? Então, era isso que eu queria chamar a atenção. E vou dizer só mais vou falar muito rapidamente de um outro aspecto, que eu nem sei se cabe aqui. Quando vocês falaram que o nosso departamento era muito fechado para fora. Alguém nos acusou. Na verdade, do ponto de vista das origens, o nosso departamento refletia muito o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Um dia eu estava dando uma entrevista e subitamente comecei a refletir sobre esse aspecto da origem, de onde vieram. Nós tínhamos uma parte do departamento de sociais, não só da sociologia, mas do departamento de ciências sociais, de modo geral, que era, você pode dizer assim, de famílias brasileiras tradicionais, que era o Antônio Cândido, Fernando Henrique, eu, em certa medida, outros sempre procurávamos um pouco mais. E a outra parte eram daqueles que tinham origem imigrante, Otaviani, Florestan, Lourdes Sola, Moisés. Então, desse ponto de vista, o Departamento de Ciências Sociais e também o Departamento de Ciência Política, Paula Bengemann, agora, Schaden, Aziz Simão, basta procurar um pouquinho que nós vamos nos lembrando de muitos outros professores. Desse ponto de vista, foi um departamento bastante aberto, que ao mesmo tempo refletiu a sua própria formação já na área universitária, com a vinda de gente que veio de fora.